CDSA. A gente vai falar agora ao vivo, por telefone, com o atual presidente das Docas de Santana, o Edival Cabral Torque. Presidente, o senhor nos ouve? Muito boa noite. Boa noite, Kleber. Eu escutando normal e estou sem retorno, né? Eu estou do celular, mas está tudo normal. Boa noite aí, parabéns pelo programa. Estamos à disposição para dar nossos esclarecimentos que, porventura, você tem aí. Muito bem, a gente está pedindo aqui para a nossa técnica ampliar um pouquinho o retorno aí para o seu celular, para o seu aparelho, para a gente poder interagir normalmente aqui. Ok. Olha, desde a semana passada estamos trabalhando aqui, trazendo informações para amigos ouvintes, para os internautas, a respeito do agronegócio. E uma coisa que a gente aprendeu aqui esses dias foi que, a partir de que uma autoridade brasileira disse, olha, da porteira para dentro, o produtor brasileiro sabe fazer muito bem o seu ofício. A questão toda está da porteira para fora, na logística, né, no ambiente administrativo, ambiente dos órgãos de licenciamento, enfim. E na ponta do fio disso tudo está o porto, né? Há quantas anda o nosso porto aí, administrado pelas Docas de Santana, hein, presidente? Bom, Kleber, o porto, você conhece, o porto nós temos nossos problemas de espaço, principalmente, a nossa retroárea é pequena, mas nós estamos nos preparando para, inclusive, para a nossa produção interna de grãos, por exemplo. O assunto é agronegócio, o assunto é commodity agrícola. Nós estamos nos preparando. Recentemente, nós fizemos um contrato, por exemplo, só para exemplificar, com a Caramuru, um contrato foi um leilão, foi feito um leilão da área, de 25 anos um contrato, e dentre as obrigações, junto com a outorga, era investimento de um chip loader novo. O que é chip loader? Chip loader é um equipamento que vem para fazer essa movimentação interna de grãos dos silos para os navios, certo? O nosso chip loader hoje ele tem uma capacidade de 500, 600 toneladas hora, e nós vamos triplicar isso, vamos para 1.600, 1.800 toneladas hora. Isso daí já faz parte desse planejamento nosso, de ampliar o nosso leque de clientes de exportação, dando condições de receber, inclusive, essa carga local que a gente está prevendo que daqui a 3, 5 anos a gente já tem um volume melhor de plantação de soja e de grão, de um modo geral, né? Porque quem passou muito tempo sem visitar o porto, né? Deve ter se assustado com a mudança no layout aí, por conta dessa pujança, a necessidade de continuar atendendo as mais diversas demandas. Essa parceria da público-privada aí com a Caramuru fez com que o prédio administrativo aí das docas foi remanejado de lugar, né, presidente? Sim, isso aí foi para você ver, as coisas acontecem muito rápido. Hoje nós tivemos uma reunião com a Infra, que é uma empresa que dá suporte tanto à ANTAC como a EPED na elaboração de plano mestre, de gestão, na realidade, dos portos e tal. E dessa reunião surgiram coisas assim muito rápido. As coisas acontecem de uma forma, por exemplo, eles tinham ideia de que nós não temos movimento de grãos suficiente para mais investimentos em armazenagem em silos. E eles estão totalmente enganados. Quer dizer, de 2 anos para cá, que foi quando eles fizeram o estudo, hoje já não vale mais. Hoje nós temos uma previsão, para você ver, só de farelo de soja que nós já exportamos, a empresa Caramuru já tem uma previsão de aumentar 30 mil toneladas mês no ano que vem. Ou seja, ela vai para 380, 350 toneladas ano. Muito rapidamente isso. Isso daí o mundo todo necessita de commodity agrícola, né? Assim como não tem container no mundo, não tem navio no mundo. Hoje nós temos carência de navios o mundo todo, e container é a mesma coisa. Em carga containerizada está com um problema muito sério. Então, dentro da área do agronegócio, nós temos que avançar. Hoje mesmo, por coincidência, nós encaminhamos à Secretaria de Portos um elenco de 7 itens que nós temos prioridade para o porto. Claro que isso daí é projeto, não é nada certo, mas são 7 itens que vão nos preparar nesses próximos 2 anos
esse incremento na produção, tanto nossa, interna de grãos, como que está vindo, eu acho que a maioria hoje, 100% quase da nossa carga de commodity agrícola vem do centro-oeste brasileiro, através do porto de Miritituba, né? Que é a Ciaporte e a Caramuru, que estão hoje transportando pelo nosso porto. Pois é, o escoamento dessa produção de grãos do centro-oeste, ele já se mostrou, bom, se para o senhor aí que administra as docas é o que tem garantido o movimento, para eles também há em que pese eles precisarem para isso, tem toda uma logística, né? Um modal de transporte que inclui parte rodoviário, parte nas barcaças graneleiras, e aí no final das contas pega o navio, né, navio graneleiro aí para ir para os países compradores, né? Mas do ponto de vista, os dois lados estão ganhando com isso, né? Eu já tive a oportunidade de conhecer, o senhor já me mostrou uma vez aí o embarque desse farelo de soja. É uma soja que já passa pelo terceiro beneficiamento, né? E vai para, na época que eu fui aí, era para ir para Noruega, para servir de ração para peixe, não é? 95% sim, para criação de salmão, né? Para ver como esse mercado é pujante da soja, não é, presidente? Não, é assim, eu tenho dito, eu acho que eu disse na última entrevista que eu dei para você, que eu sou categórico em afirmar, né? Claro que eu não sou o dono da razão, que o nosso futuro é agronegócio, né? A gente tem remado contra essa maré por alguns anos. Eu, quando estive no Porto em 2013, ao sair em 2015, eu já pensava assim, daqui a 5, 10 anos o agronegócio vai ser a nossa vocação. Eu errei, né, pelo prazo, ou alguém errou muito mais feio do que eu. Mas eu continuo acreditando nisso, porque o minério hoje, a curto prazo, a gente entende que é uma solução, mas é a curto prazo. Porque hoje, se a gente não fizer exportação de minério, hoje nós estamos com um movimento de minério muito forte, voltou a ser forte, né? Nós passamos 6 anos praticamente sem exportar minério, foi 6 anos de prejuízo para o Porto. O Porto ficou no vermelho durante 6 anos e acumulou uma dívida de 6, 7 milhões de reais. Nós estamos pagando desde 2021, conseguindo pagar porque o minério está rodando bem. E esse ano promete rodar bem mais, porque nós temos tanto o manganês que voltou a rodar, a commodity mineral manganês está em alta. Nós já fizemos esse ano 3, 4, estamos no 4º navio, a tendência é fazer mais alguns, né? E minério de ferro voltando, e cromita que tem previsão de voltar já em abril também. Eu lembro, já que a gente estava fazendo toda essa contextualização histórica aí, das mudanças que aconteceram aí no Porto, quando da primeira organização do Porto aí, modernização com equipamentos, ainda na gestão da Companhia Docas do Pará, a vocação aí era os containers, né? Nós estávamos vivendo o boom aí da área de livre comércio de Macapá e Santana, com os containers que vinham aí, principalmente do Paraná, né? Do outro lado do planeta, enfim. Depois houve uma queda no movimento de containers aí, e vocês tiveram que mudar o eixo aí, o azimuth da bússola do Porto, para atender a demanda da mineração. Agora parece que vocês têm um gêmeo siamês aí, tem um porto privado de container aí do lado. Exatamente. A partir de final de março, nós já abdicamos dessa receita de container. Até porque nós estamos com um concorrente do lado, ou seja, nós fizemos um contrato com uma empresa e estamos sangrando a empresa privada, porque nós estamos trabalhando ainda com container, estávamos. A partir de final de março eu já abdiquei dessa receita, porque eu não tenho mais como pensar em container. Se eu tenho um terminal privado de container, eu não posso matar esse meu concorrente. E a receita, no moldes que a gente trabalhava com container, Kleber, não vale a pena trabalhar com container para nós. Por quê? Nós trabalhávamos com container que faz de importação. E você sabe que caiu um pouco o nosso comércio local de importação. Eu sou importador também, mas eu passei 5 anos sem importar. Estou voltando agora um pouco, mas não está muito fácil para quem é importador, trabalhando muito com produto brasileiro.
Então, container, ele vai ser interessante, mas no outro revés. Não esse mais de, vou trazer 100 containers, 50 containers, não funciona mais. Agora já é outro pensamento, outro mercado, que é também trazer e descer com esses containers como fazem. O container normalmente ele vem para São Paulo, que é muito, e depois fica subindo, né, no Brasil, distribuindo a costa brasileira, vamos colocar assim, né? Hoje, com a nova BR do Mar, que barateou muito nosso transporte fluvial, o que vai acontecer? Está acontecendo já. Muito dessa importação, vindo a maioria também por Panamá, pelo canal, vai descer, em vez de subir. Aqui nós temos uma facilidade, né? Por exemplo, eu vi recentemente na televisão falando que os navios tinham uma espera de 40 a 60 dias em alguns portos. O nosso, a espera ou é 0 até 5 dias no máximo. A diferença é muito grande. Um navio parado, você imaginou um navio esperando entrar no porto 30 dias? O nosso, a gente fica desesperado quando o navio tem que entrar num dia e deixa para entrar no outro. Então as coisas mudam muito e a gente tem que estar preparado para isso, né? Quando hoje nós na reunião discutindo sobre algum investimento pequeno para mudar fazer alguma alteração na nossa eficiência interna, alguém questionou, mas hoje você não tem movimentação de sócios, já fazer um investimento de tantos milhões, mas o porto tem que se preparar para o que vem e não vir, as coisas tem que se preparar depois, senão o cliente não vem. Quem for produzir, quem tem de soja do Centro-Oeste só vai mandar para cá se tiver como exportar, e nós temos que estar preparados para isso. Mas daqui a 2, 3 anos a gente vai ter muito problema de exportar nossa produção interna, por exemplo. A gente fala muito em produzir, né, o que é muito legal e eu acredito nisso, mas eu tenho que me preparar aqui na ponta, como você logo no início falou, que nós somos a saída da nossa produção. Por enquanto nós estamos sendo a saída da produção do Centro-Oeste. E quando a gente tiver produção interna, nós vamos fazer o que com a nossa produção? Nós vamos ter que exportar. Uhum. Na entrevista... Então, para isso, eu tenho que estar preparado. Esse shiploader vem na hora certa, final de 2024 para início de 2025, ele vai estar montado daqui a 2 anos. É um shiploader muito moderno, o mais moderno, porque ninguém vai comprar coisa ultrapassada, tudo novo, ultrapassado. Então vai ter um shiploader, um dos mais modernos do Brasil, claro que não em capacidade, mas em modernidade, todo automatizado, com polo zero, tá certo? Então tudo isso daí vai facilitar muito e dar uma outra cara para o nosso porto. Claro, deixa eu só renovar. Oi. Sim. Deixa eu só renovar a nossa audiência. Quem está chegando agora, entrou no carro, ligou o rádio, ou chegou em casa, está no aplicativo, começou pegou esse bate-papo aqui pelo meio, né? Eu estou conversando com o Edival Cabral Torque, é o presidente das Docas de Santana. Agronegócio está sendo pauta desse nosso bate-papo aqui, principalmente nessa questão da logística de embarque da produção. Olha, o Cabral, na entrevista que deu aqui pra gente na semana passada, na sexta-feira, um dos maiores produtores de grãos do Centro-Oeste, o Valdeli dos Santos Rosa, que está há 7 anos, né, investindo no Amapá, também num projeto de grãos aqui. Ele disse que entre as vantagens comparativas do Amapá estava, ele citou, a proximidade do porto. Uma coisa que a gente está aprendendo a conjugar nessa cobertura que a gente tem dado sobre agronegócio é que, por exemplo, o preço da soja, ele é definido, vocês chamam tecnicamente de preço FOB, né, de porto a porto. Ou seja, o que puder economizar em termos de logística vai garantir uma lucratividade para esse negócio, né? Então, os produtores que estão aqui na região da P070 estão relativamente a 70, 80 quilômetros do porto? Kleber, assim, não é minha especialidade grãos, né? Eu tenho um conhecimento já meio um pouco aprofundado sobre porto, exportação e tal, mas como você falou logo no início, né? Do porto para fora, mas eu tenho que ter uma visão do porto para dentro aqui da produção. Hoje, um dos itens, além de nós estarmos mais próximos de Europa e Estados Unidos e tal,
Isso facilita muito. Nosso porto hoje ele ainda tem essa facilidade de o navio chegar e atracar, fica 1-2 dias esperando às vezes. Então tudo isso facilita, diminui frete. Nós temos também essa questão da distância da produção. O dia que nós tivermos produção, eles vão estar aí de 80 a 100 quilômetros, mais ou menos, em média, do porto. Isso aí realmente é fantástico, porque lá eles estão a 2.000 quilômetros do porto, tá certo? E o cara que produz lá e vem produzir aqui, ele vai estar a 80 quilômetros. Olha a diferença, é muita diferença. É muita diferença. Isso aí reduz o frete em muito, reduz o custo em muito, e claro que isso aí incentiva produtores. É por isso que os produtores estão vindo para a região norte. Você pega uma boa parte do Pará, o norte do Pará, desde o sul do Pará até o norte, é produção para todo lado de grãos. Então nós não vai ser diferente. Daqui a pouco eles ainda não estão aqui pelos problemas que a gente sabe que nós tivemos aí. Nós temos ainda umas traves, tem que destravar, né? Eu conversei durante esse tempo aí com o governador Clécio, ele tem esse interesse de destravar realmente isso aí, porque não é negócio para ninguém travar uma produção interna de grãos. Claro que tem que ter responsabilidade, a questão social, desmatamento, tudo isso daí. Ninguém está aqui falando em produzir com irresponsabilidade. Claro, todas as regras que tem meio ambiente a gente tem que respeitar, porque nós já padecemos muito por desrespeitar algumas regras, né? Com canais obstruídos, essas coisas. Então, hoje, para plantar, a gente tem que saber quais são as regras e cobrar das empresas, a lei. Mas deixa eu só avisar aqui que na nossa live a gente está usando agora imagens da Companhia Docas de Santana, imagens que foram cedidas pelas Docas. Numa outra oportunidade que eu tive aí, você falou dessas imagens feitas com drone, né? Você está com uma garotada nova te ajudando aí também, né Cabral? Sim. Inclusive, Kleber, como tem essas mudanças novas, você com esse programa que você tem, parabéns, né? Eu já lhe dei parabéns várias outras vezes, mas assim, eu escuto muito, porque esse horário eu estou saindo da minha segunda etapa de trabalho diário e eu escuto muito esse seu programa, e realmente é um programa que merece. Opa, perdemos o sinal aí. Perdemos o sinal do Edival Cabral Torque. Estamos retornando a ligação para a gente encaminhar para o final desse bate-papo com o atual diretor-presidente da Companhia Docas de Santana, retomando o contato com ele para a gente concluir. Na hora que okay. Opa, tudo bem. Agora sim, você pode concluir o raciocínio aí. Tá ouvindo a gente já, Edival? Oi, Torque, tá ouvindo? Deu uma picotada, não sei se ele tá se deslocando. Ele tá falando com a gente ao vivo, lá do município de Santana. Brunão, é bom colocar a fonte aqui. Acho que vai descarregar já esse notebook aqui. Oi, Cláudio. Opa, pois não, você pode concluir agora, presidente. Caiu a ligação, né, Cláudio? Você tava falando que você também tá curtindo essa nova atração aqui do fim das tardes na Diário FM, né? Sim, quase todo dia, assim que quando possível, porque assim, é um programa que trata de vários assuntos. Eu vejo até quando tem a escolha do tema, eu acho muito legal isso, mas alguns temas me interessam muito, né? Eu vi o Jurandir Juarez, que foi aí, que é uma pessoa que conhece também Porto, já esteve, foi do nosso conselho um bom tempo, e outras pessoas que participaram que eu gosto. Maravilha. Mas assim, nós estamos com um momento muito positivo, né, de exportação e importação, porque algumas importações vão passar pelo porto e vão descer, como eu estava explicando, carga de container, né? A nossa vocação realmente não vamos mais trabalhar com container, o terminal privado é que vai tomar conta a partir de abril. Essa movimentação tende a partir de abril ser muito boa. Segunda-feira, nós provavelmente segunda ou na terça, eu estou tentando uma agenda em Brasília junto com o prefeito Bala, que tem incentivado muito essa questão das nossas exportações, e vai numa agenda lá
para a gente trabalhar, Kleber, aquela questão das 3 áreas da nossa retroárea, que até hoje estamos pendentes, né, de área, e outros assuntos de investimentos, né? O governo federal acenou com a possibilidade de alguns investimentos que podem ser feitos, não grandes investimentos, e nós estamos há 30 anos sem nenhum investimento no porto. Nós estamos há 22 anos na administração do porto, através da CDSA, mas o porto é federal e o porto tem interesse de o governo federal em dar a solução para essa exportação. Nós temos problema de armazenagem, né, no Brasil todo, de armazenagem de grão, ou seja, você tem que produzir e exportar. Você não tem o de armazenar. Não dá nem para esperar preço, que às vezes dá para fazer isso. Quando você está produzindo que colhe, o preço é um. Se você conseguir armazenar e vender daqui a 2, 3 meses, o preço está bem melhor, mas nós não temos armazenagem, então tem que exportar. E exportar, a gente tem que dar condições para quem produz. É nisso que nós, o prefeito, vamos para Brasília para tentar também algum recurso para melhoria do nosso porto, algum investimento, mesmo que seja pequeno, que dê condições de a gente melhorar essa nossa performance na produção. Nós fizemos, não sei se você acompanhou, Kleber, durante o ano passado, esse ano, nós batemos 3 recordes de carregamento. Nós chegamos a fazer 27, a nossa prancha, que a gente chama diária, a regra é 10 mil toneladas. Nós chegamos a fazer 27 mil toneladas em 24 horas. Quer dizer, é um negócio assustador, até para mim que já tenho acesso à experiência com o porto. Mas esse é o nosso papel, é melhorar a performance com o que temos, antes que já que o investimento ainda não veio, para melhorar isso, como eu estava falando de chip load, nos carregamentos de minério, a gente tem melhorado muito isso, para que a gente tenha folga no nosso line-up, na nossa tabela de sequência de atracação de navio. Tá bom? Se tiver mais alguma coisa, Cleber, por mim... Não, maravilha. Estou à disposição. É sempre muito interessante a gente atualizar as informações a respeito do porto. A gente chama de porto organizado, né? Vocês são autoridade portuária. A autoridade marítima é a capitania, né? Não. A autoridade marítima é a capitania. Nós somos a autoridade portuária. Perfeito. Edival Cabral Torque, diretor-presidente. O convite fica aí, tem muita mudança, que seria interessante você fazer uma visitazinha e estar mais de perto lá, como você fez da última vez, para entender um pouco mais essa dinâmica do porto, que eu acho que esse ano vai ser um ano de mudança muito forte. Não, é verdade, tá na minha agenda aí, fazer uma nova visita, agora com outros recursos, a gente tem o Melocóptero aqui, que nos dá outras alternativas, outras possibilidades para o jornalismo. É muito interessante essa questão aí do outro lado da Ilha de Santana, né, a possibilidade de ter um incremento ali, que chamam tecnicamente de TUP, né, Terminal de Uso Privado. Houve um certame internacional, um certame nacional de concorrência. Enfim, tem muita coisa boa para acontecer. Você é um entusiasta do agronegócio também, assim como... Só mais um minutinho, Kleber, assim, nós vamos ter muito recente, nós temos uma área a ser licitada, ou seja, pregão da área onde está hoje a Cianporte. Grãos, certo? Ela tem investimento e tal. Quando tiver provavelmente vai ou ela ganhar ou outro concorrente ganhar com outra carga. Se ela perder, ela tem a Ilha de Santana, aí ela tem a opção, ela já tem o plano B dela, seria o TUP, que você falou, terminal privado. E nós vamos ter a licitação da área que hoje a Ancel não tem contrato, ela só armazena o cavaco de madeira. Essa licitação, eu acho que ocorre ainda esse ano, porque ela deu deserta e eles vão usar, a ideia é usar a mesma licitação como fosse uma segunda opção, uma segunda fase, então não precisaria fazer todos aqueles trâmites da licitação. Talvez até o final do ano ela ocorra. Maravilha. E a tendência, já tem 2 interessados, é grão também. Maravilha, presidente, muitíssimo obrigado por sua atenção com a gente e até qualquer hora. Muito obrigado, boa noite. Pelo espaço, estamos sempre à disposição, Kleber. Obrigado, boa noite. Para você e aos ouvintes.